Ele nasceu da união de dois dos maiores heróis da Marvel, mas seu poder vai muito além da ciência, da genética e até mesmo dos deuses. Franklin Richards não é apenas filho de Reed e Sue, ele talvez é a entidade mais poderosa da Terra. E hoje você vai conhecer a história dele, que ele tem muito a ver inclusive com este grupo aqui, com os X-Men. Ele tem muito a ver com os X-Men. Então fica aqui no vídeo que eu já vou comentar aqui com vocês. Mas, para você que acabou de chegar, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita esse momento e já deixa o seu like aqui. E eu desafio você a ficar até o final desse vídeo. Caso você não goste do vídeo, aí você pode tirar o like, beleza? Então, vamos lá, quero falar um pouco sobre o Franklin Richards, que não é novidade para ninguém que ele vai estar no filme, né, do Quarteto Fantástico. No momento aqui da gravação, inclusive, há 2 horas atrás, a Vanessa Kirby postou no Instagram uma foto que estava ela, o Pedro Pascal, com um bebezinho. Além disso, já saiu em Funko, Minico, já saiu até estátua da Iron Studios. Então, não é novidade para ninguém que o Franklin Richards ele vai estar no filme do Quarteto Fantástico. Mas a gente não sabe até que ponto que ele vai estar e se ele vai ter um papel importante lá no Avengers Doomsday e no Secret Force, o que eu acho que vai ter. Acho que nesse filme ele não vai ter tanta importância assim, mas talvez nos próximos filmes eles vai ter uma grande importância. Bom, a gente tem que começar pelo fato de que a Sue, né, junto com o resto do Quarteto Fantástico, foram expostos aos raios cósmicos, e isso fez com que a gravidez dela fosse extremamente complicada, mas extremamente complicada mesmo, tanto que assim, no momento, né, do parto, o Reed ele teve que pedir ajuda pro T'Challa, pro Pantera Negra e pros Inumanos, porque não tinha energia o suficiente e eles precisavam de uma civilização inteira para conseguir realizar esse parto. E o detalhe é que na época que o Reed era um feto, ele era apresentado como uma energia mutante latente, ou seja, o famoso, o que a gente conhece como o gene X dos X-Men. Então, aí de cara a gente já vê que o Franklin ele já era um mutante. Mas ele não era qualquer mutante, tá? Ele era um mutante nível ômega, ou seja, ele era considerado um dos mutantes mais poderosos, até mesmo fazendo frente a frente com o Magneto e o Professor Xavier, que são mutantes nível ômega. Além disso, o Professor Xavier ele teve muita dificuldade para ler a mente do Franklin. O Professor Xavier precisou de ajuda para conseguir ler a mente do Franklin. E com apenas alguns anos de vida, o Franklin já era capaz de criar realidades, de criar universos inteiros e alterar a estrutura do espaço-tempo. Então você imagina que ele fosse uma criança de pelo menos 4 anos e ele já conseguia fazer tudo isso. Inclusive, ele era tão poderoso que o próprio Galactus, uma grande entidade do universo Marvel, que eu fiz um vídeo sobre ele, mostrei o quão ele é poderoso, vou deixar aqui nos cards. Inclusive, quando o Galactus ele viu o Franklin, ele simplesmente olhou e falou assim: esse moleque é igual a mim, ele bate de frente comigo. Uma criança bate de frente comigo. Esse era o nível do Franklin Richards. Mas aí você se pergunta, da onde que vem tanto poder assim do Franklin? A explicação que a Marvel deu pra gente é que o Franklin é um mutante com manipulação de realidades em escala cósmica, o que coloca acima até mesmo de entidades como o Tribunal Vivo, e algumas histórias sugerem que sua mente tem ligação direta com o tecido do multiverso. E mesmo assim, né, com todo esse poder capaz de manipular realidades, o Franklin ele tenta ser uma criança normal, e a Sue e o Richards eles apoiam muito, né, essa questão assim dele ser uma criança normal, dele aproveitar a infância dele, porque em vários momentos eles limitam os poderes do Franklin, né? Só que o Franklin, na fase do Jonathan Hickman, inclusive, né, do Quarteto Fantástico, ele tem uma cena dele brincando com os poderes dele escondido no quarto. Então, por mais que tivesse essa restrição, por mais que eles tivessem, por mais que os pais tentaram suprimir os poderes dele, ele ainda assim, de vez em quando, dava umas escapadas e acabava usando os poderes dele. Em uma história não tão recente assim, só que mais recente, na saga Império,
foi dito que o Franklin Richards, ele na verdade ele não é um mutante. Foi revelado que o seu gene X foi autoinduzido, ou seja, no momento em que ele ainda o feto, ele acreditava ser um mutante, então no que ele acreditava ser um mutante, o gene X veio automaticamente e ele foi colocado como mutante. Inclusive, na fase do Jonathan Hickman dos X-Men, tem um momento em que o Ciclope ele encontra o Quarteto Fantástico e o Ciclope ele fala, olha, o Franklin pertence aos mutantes, então manda ele para Krakoa. E ficou uma discussão, tanto que depois teve um crossover e tal, isso foi bem bacana, mas depois disso, depois de Império, foi revelado que o Franklin, na verdade, ele não era um mutante. E isso, é claro que muitos fãs da Marvel acabaram ficando chateados, ficando irritados, porque simplesmente pegaram um personagem que teve a sua origem logo nos primórdios, né, do Quarteto Fantástico, não tão recente assim, né, mas assim, tipo, logo no início, na primeira fase ainda, Stan Lee e Jack Kirby já teve a aparição do Franklin, mas aí depois de muitos anos eles resolvem mudar a origem e falar que na verdade o gene X foi auto-induzido por ele mesmo, porque o Franklin acreditava que ele tinha o gene X, então por ele acreditar que ele tinha o gene X, o gene X estava nele. E aí a gente eu vou pegar aqui na colinha para dizer o que justamente é o Franklin Richards. Franklin Richards é um paradoxo. Ele é filho de um gênio da ciência, mas desafia todas as leis da física. Ele é um ser com poderes de Deus, mas também é um garoto perdido, buscando seu lugar no mundo. E talvez seja exatamente isso que o torna tão fascinante. Franklin não é só um superpoderoso, ele é o reflexo de um universo Marvel onde ciência, emoção e caos cósmico se encontram. Cara, é isso. É isso. Esse é o Franklin Richards, cara. É um dos seres mais poderosos da Marvel, se não o ser mais poderoso da Marvel. E como eu falei pra vocês, eu não acredito que vão usar ele logo de início nesse primeiro filme. Talvez ele tenha mais importância tanto em Doomsday quanto em Guerras Secretas. Mas me diz aí, você conhecia o Franklin pela primeira vez? Vamos ver ele no cinema, né? Junto com o Galactus, e comentem aí abaixo o que vocês acharam do Franklin, beleza? Eu vou indo nessa e espero que vocês tenham gostado desse vídeo e comentem o que mais que vocês têm dúvidas, o que mais que vocês querem saber para o filme do Quarteto Fantástico, que eu estou aqui para preparar vocês para o filme, beleza? Eu vou indo nessa e daqui a pouco eu volto com outro vídeo. Fui!